Vamos lá. Então, o que a sexualidade pode fazer pelo seu negócio? Bom, antes de falar sobre isso, né, eu acho que o mais importante é me apresentar. Nem todos me conhecem. Embora esteja nesse cenário junto com vocês, aliás, embora esteja no mesmo cenário que vocês há quase 15 anos, poucas pessoas me conhecem do cenário de vocês. E eu vou contar um pouquinho da minha história aqui rápido para vocês. Eu sou psicólogo clínico, né? Psicólogo clínico é aquele que trabalha em consultório, né? Então minha vida é ficar dentro de um consultório. Porém, em alguns momentos eu saio e faço isso que eu estou fazendo aqui, vou a congressos, enfim. Você vai perceber aqui pelo desenrolar aqui da história. Tenho o título de especialização em sexualidade humana, né, o que parece-me, né, que é um pouco incomum na minha área mesmo. Tenho colegas que nem sabem o que é isso. E esse título me foi conferido por um critério, né, utilizado pela Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, chamada SBRASH, me foi conferido por apresentar, né, por estar nesse mercado há muito tempo, no ramo da sexualidade há muito tempo, por apresentar notório saber. Depois eu vim a saber isso aí depois de muito tempo, né, o que era notório saber, né? Que bom que pelo menos as pessoas estão percebendo o esforço e o trabalho de anos de dedicação. Seguindo em frente, leciono em cursos de pós-graduação em sexualidade. Então, o que eu faço, né, no consultório, eu ensino alguns médicos e psicólogos a fazerem também. Ensino educadores também, porque leciono em cursos de pós-graduação cujo foco não é só trabalhar com saúde, mas também trabalhar com educação sexual. Sou coach, né? Coach agora está em moda, né? Está sendo falado em novela, né? Coach é um nome chique, né? Para uma função que o psicólogo também pode fazer. Só que o coaching ele é diferente da terapia, né? Porque a terapia é um processo que tem começo, em alguns casos, no meu caso, por exemplo, tem meio e tem fim, porque eu trabalho dessa forma, mas o coaching é um processo focado no presente, com vistas sempre ao futuro. Né? Então, trabalha com resultados, metas. É como se você tivesse um parceiro, né? Isso que faz um coach. É como se você tivesse um parceiro que ajudasse você a viabilizar os seus sonhos, os seus projetos, né? Que ajudasse você a se colocar no caminho que você deseja trilhar. É isso que faz um coach. Fora isso, sou psicoterapeuta sexual. O que quer dizer isso, né? Eu trabalho com problemas sexuais também. Diferentemente de vocês que pega a nata, né, o creme, né? Vocês pegam a cereja do bolo. Eu às vezes pego o que está, às vezes não abaixo do bolo, às vezes não tem nem mais bolo, né? Então eu trabalho muito com problemas sexuais, disfunções sexuais, casos em que os casais estão casados há muito tempo e o casamento não se consumou do ponto de vista sexual, mas estão juntos há muitos anos. Então, esse é o meu dia a dia na clínica como psicoterapeuta sexual. Psicodramatista é uma outra forma de trabalhar no consultório, sou meio fora do convencional para atuar como terapeuta. Às vezes tem algumas técnicas que eu aprendi, porque psicodrama é uma outra especialização. Então eu aprendi a interagir, às vezes troco de papel com a pessoa, falo, senta aqui no meu lugar, vamos ver como é que sai. A gente encena, às vezes, coisas que a pessoa fala, os dramas que ela traz para mim no consultório. Seguindo em frente, trabalho com casais, famílias e grupos também, como psicoterapeuta. Trabalho com EMDR, que é um método que foi desenvolvido para trabalhar com traumas e fobias. Quando Freud surgiu no universo da ciência, ele dizia que as pessoas, ao se traumatizarem, elas ficavam com aquelas marcas para o resto da vida. E o Freud falou isso em razão dos pacientes do pós-guerra que ele atendeu, que eram pessoas que tinham passado por guerra, né? E ao dormirem, ou às vezes mesmo acordados, ouviam algum barulho, tipo avião, já achava que estava, né, sob perigo, estava sob risco de morte, e aí entrava naquele processo, adoecia de novo. Freud não conseguia tratar essas pessoas com a psicanálise. Hoje,
nós sabemos que com o EMDR é possível nós trabalharmos, mexermos nessas cicatrizes, né? Nessas cicatrizes emocionais que às vezes as pessoas têm e desconhecem que têm. Aí, seguindo em frente, eu, juntamente com um grupo de profissionais, eu queria Vivendo Melhor, que é uma consultoria que trabalha com saúde e educação, uma consultoria na área de saúde e educação. Nós desenvolvemos projetos, enfim. Até mais para o final da minha apresentação, eu trago para vocês um projeto que foi desenvolvido para o setor, para o mercado de vocês, para o nosso mercado, né, para o nosso segmento, que nós estamos juntos nisso. E aí você vai saber um pouquinho mais. Os Sépicos, que inclusive eu estava lá hoje, né? Engraçado isso que a Thaís estava falando, né? Thaís Thaís Plaza é uma pessoa muito querida, né? E a Thaís falou da questão de estudar. Eu nunca parei de estudar. Eu lembro quando eu era criança e adolescente, eu não gostava muito de estudar. Depois que eu virei adulto, parece que, não sei se eu fiquei doido, ou o bichinho da curiosidade ficou mais aguçado e eu consegui respostas. Porque eu sempre fui muito curioso. Né, meus professores de ensino fundamental, enfim, né, ficavam com o saco cheio de fazer cada pergunta que não tinha sentido para responder na hora ali. E aí eu percebi que, como adulto, eu conseguia muitas respostas. E é isso que eu faço até hoje. Eu vou buscar, vou estudar. Né? Então, não paro de estudar. O Sépicos é um centro de estudos e pesquisas em comportamento e sexualidade. É uma ONG, uma ONG, mas cujo objetivo é apenas estudar. Estudar, pesquisar, ir para congresso, produzir pesquisa, produzir conhecimento. E o projeto que eu criei, né, juntamente com outras pessoas, inclusive a Thaís Plaza foi uma das fontes inspiradoras para criar esse projeto, né? Esse projeto também foi aí, sem dúvida nenhuma, teve grandes contribuições pelo fato de eu estar em constante contato com o estudo, com pesquisa na área de sexualidade. Eu leciono também em cursos de pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC, inclusive meu título vem de lá, né? Então, por isso que às vezes as pessoas me confundem com médico. Eu estudei com muitos médicos, né? Minha formação é em psicologia, mas eu estudei com muitos médicos, tive contato com muitos dos médicos que foram meus mestres e que hoje são meus colegas de trabalho. Também já tivemos aí um contato com a Unip, né, para ter um curso de pós-graduação em sexualidade lá, mas está até desatualizada essa informação, não temos mais o curso de sexualidade na Unip. Também leciono num curso de sexualidade, na verdade de educação sexual na Unisal, que é o Centro Universitário Salesiano de São Paulo. E a Vivendo Melhor, como eu falei agora há pouco, em breve estará lançando o seu curso de pós-graduação na área de sexualidade, com diferencial, né? Eu vou estar no curso. Não é que esse é o diferencial. Eu vou trazer para o curso um diferencial, que é falar do que vocês fazem, que é falar do que nós fazemos nesse mercado que é o mercado erótico e sensual. As pessoas têm uma informação ou uma ideia equivocada de que o especialista em sexualidade sabe o que vocês sabem. É impressionante, mas não sabem. Nós não aprendemos durante a nossa pós-graduação em sexualidade a lidar com prazer, pasmem. Nós não aprendemos a lidar com prazer, nós aprendemos a lidar com problemas, com dificuldades. É assim que a gente aprende no curso de pós-graduação em sexualidade. Por isso que, às vezes, muitas pessoas que eu encontrava em Erótica Fair, tal, eu vou fazer o curso de pós-graduação em sexualidade, o que o senhor acha? Não faça. Espera. Ué, mas por quê? Espera que a gente está criando um. E criamos um. Na verdade, não foi eu que criei, foi a Graça Tessarioli, né, que criou esse curso. Graça Tessarioli, por coincidência, é minha esposa. Você vê que tem o mesmo sobrenome, né? Então, por coincidência, minha esposa está aqui na segunda fila, né? Levanta a mão aí, Graça. Isso. Professora de mais de 30 anos, não tem vergonha às vezes? Não sei porquê. É engraçado isso, quando a gente fica nessa posição de você, a gente tem vergonha. Quando a gente vem para o palco, perde a vergonha. Nós somos super tímidos, eu sou super tímido, a Graça também é. Mas quando vem para cá, parece que incorpora, né? Daqui a pouco eu vou incorporar um outro personagem, você vai entender o que eu estou falando aqui. Bom, fora isso, né, tem algumas credenciais interessantes. Aqui eu falei da Sbrash, né?
A ISSM, que é a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, a SLAMS, que é a Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, são entidades internacionais. Por exemplo, o Viagra e o Cialis, que a gente já ouviu falar muito, acho que vocês já devem ter ouvido falar, foram lançados nesses congressos de medicina sexual. E às vezes as pessoas não sabem disso, né? Então, vejam vocês que eu e Graça estávamos agora há pouco, né? Agora no finalzinho de agosto, nós estávamos em Cancún. Eles são malucos, às vezes eles fazem essas besteiras de fazer congresso em Cancún, né? Cancún é praia. Foram fazer um congresso em Cancún. Você imagina no que deu, né? Mais gente na praia do que dentro do congresso. Mas tudo bem, tinha gente no congresso também, nós estávamos lá e nós apresentamos um dos projetos que você vai conhecer no final da minha apresentação hoje, que é esse projeto que tem tudo a ver com o que você faz, porque ele foi desenvolvido por profissionais como você, que está aqui hoje. Bom, para ir finalizando, né, a minha apresentação, Guia de Motéis. Bom, como eu não tenho nada o que fazer, também resolvi fazer contato com o Rodolfo, do Guia de Motéis, que é o dono do Guia de Motéis, né? E aí ele falou assim para mim, Dr. Paulo, né, vamos criar uma coluna de perguntas e respostas e tal. Na época eu não sabia, desculpa a expressão, a merda que eu estava fazendo. Essa que é a verdade. Porque o primeiro dia que a coluna foi lançada no Guia de Motéis, que é o site mais procurado em termos de motel no Brasil, é referência. Quando você pensa em motel, Guia de Motéis, né? Isso que você vai imaginar. Você digita lá no Google, ou até mesmo você digita o próprio domínio deles e cai neles. Eles nem tinham anunciado a coluna, descobriram a coluna, porque acessam o site, acho que é quase 1.300.000 acessos por mês que eles têm. Como tem gente que vai para motel, né? E descobriram que tinha coluna lá, né? E aí no primeiro dia da coluna, subiu para mim 500 perguntas. Eu entrei no administrativo, vi lá 500 perguntas para responder. Liguei para o pessoal do guia e falei assim, não, vocês estão loucos. Não, doutor, vai respondendo com o tempo que o senhor tem mesmo. Falei, ah, legal, beleza. Tem trabalho aqui, porque daí no segundo dia, mais 500, 1.000, né? Foi estourando. Quando eles lançaram a coluna, então, aí ficou um negócio absurdo. Tem pergunta sem resposta lá até hoje. Porém, nós temos no Guia de Motéis, então, essa coluna, de graça se acessa, tal. Eu criei a coluna, né? Então são 20 categorias. Eu peguei e criei por temas, né? Desde abuso sexual até saúde sexual, né? Do A ao, sei lá se tem Z, mas acho que tem do A a S. E aí perguntas, né? Todas elas, as que eu respondi, todas elas bem organizadinhas dentro dessas categorias. Vale a pena você dar uma olhadinha lá, que são perguntas reais, né? E aí, também, isso aqui foi um trabalho brilhante, né? Porque, como profissional, já há quase 15 anos no mercado, também respondendo a dúvidas há quase 15 anos, posso lhe garantir que as dúvidas que eu respondo ainda no Guia de Motéis são as mesmas de 15 anos atrás. É isso que às vezes as pessoas não param para pensar, né? Nossa, mas a gente evoluiu tanto. Será? Não sei. Nossa, mas as coisas mudaram tanto. Bom, as coisas mudaram bastante, sem dúvida. Evoluiu, não sei se a gente evoluiu. Mas, em termos de mudanças, mudaram muito. Eu estaria agora falando para vocês de DST/AIDS. Na época em que eu me formei, em 1999, né, em sexualidade, o assunto do momento era DST/AIDS. Não se podia, por exemplo, num ambiente como esse que eu estou, não falar disso. Era necessário falar disso. Hoje a gente fala de DST/AIDS e mais alguma coisa. Então, a coisa mudou nesse sentido. Né? Mas evoluir, vou dizer para vocês que em termos de entendimento, não. E aí, aqui, né, a ABM, que é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual, onde nós temos como presidente a Paula Aguiar, que é para mim, pelo menos, é uma pessoa que eu considero muito, tenho muita consideração por ela, admiração pelo trabalho dela, e que também tem apoiado bastante aí os meus passos dentro desse caminho, né, dentro dessa interface com o mercado erótico. A Paula foi no meu programa, eu fazia programa também, gente, não entendam mal, eu fazia programa, quando se trabalha com sexualidade, você tem que tomar cuidado com as palavras de duplo sentido, né? Na minha área, todo mundo dá risada também, quando está em congresso, às vezes você fala algumas coisas, depois você reflete, você fala, puta, falei besteira, né? Então, eu e a Graça até, né? Então, fazia junto com a Graça programa, né? Nós tínhamos um programa na All TV e também a ideia era essa, levar informação, orientação, né?
Só que tudo que parece que é bom, ou pelo menos que o objetivo é para o bem, é tão difícil, né, Silvana, não é? Estava conversando com a Silvana aqui, que também está conosco aqui na plateia, né? E é uma pessoa que também que me conhece aí de algum tempo. Tudo que a gente quer fazer assim para ajudar as pessoas, orientar, tal, é difícil, né? Né, Paulo? É difícil, né, Paulo? Isso aqui, né, que você está fazendo aqui, não é, Paulo? Dá uma mão de obra, não dá? Difícil, né? Difícil. Tudo difícil. E ainda bem que eles estão seguindo em frente, né? Porque chega um determinado momento que se você não tem parceiro, você pula fora, porque dá tanta dor de cabeça e despesa, né? Que às vezes você tem que pagar para trabalhar. Mas que bom que nós estamos aqui. Seguindo em frente, então, o que a sexualidade pode fazer pelo seu negócio? Então, como bom psicólogo, ao invés de responder a pergunta tema da minha apresentação, vou fazer outra para você. Alguém poderia me dizer que parte do corpo humano aumenta 100 vezes? Hã? O quê? A pele? A pupila? Que mais? Só isso que aumenta 100 vezes? Os homens, me ajudem aí, homens, que estão na plateia. Hã? Não aumenta umas 100 vezes? Vai que não. Hã? Vai que aumenta, vai. No frio, né? Pega no frio, depois, né? Não é? Então, usa a bomba peniana, né? O efeito visual, pelo menos, né? Na hora que está dentro da bomba, não sei se aumenta 100 vezes, mas que aumenta, aumenta. Bom, é isso, né? A resposta já foi dada, né? A pupila. Que órgão interessante que é a pupila, né? Porque ela se dilata e se contrai, né, sem o nosso controle, ou seja, involuntariamente ela faz isso, ela contrai, agora ela está dilatada, agora ela vai contrair de novo, né? E dilata e contrai, e dilata e contrai, involuntariamente. Ou seja, imagina se nós tivéssemos que controlar a pupila. E serve para isso, né? Ela se dilata na medida em que o ambiente está mais escuro, ela se contrai na medida em que o ambiente está mais claro, né? E aí ela vai regulando o trânsito de informações visuais que vão chegando até a retina, né? Para formar a imagem que está dentro do nosso globo ocular, né? Não sei se você sabe, os olhos enxergam, mas quem vê é o cérebro, né? Por que eu estou colocando isso, né? Psicólogo gosta de usar metáfora, né? Olha só quanta coisa você está olhando hoje, né? Pelo menos desde que você começou o treinamento aqui hoje, quanta coisa você está olhando hoje, né? Será que você conseguiria olhar para tudo isso há uns 10 anos atrás? Será que você teria acesso para olhar... Vamos colocar menos, 5, vai, 5. 5 anos atrás. Você conseguiria olhar para tudo isso? Talvez olhar sim. Agora, será que você conseguiria ver, né, ou conseguiria perceber, que eu acho que é até melhor, um outro verbo que eu adoro muito, que eu gosto muito particularmente, será que você conseguiria perceber tudo que está chegando até você? Aqui, por exemplo, hoje, né? Quanta informação, quanta orientação você está recebendo aqui hoje? Será que você consegue perceber a importância de tudo isso? Será que dá para perceber ainda mais? Porque percepção, na verdade, é a interpretação do que chega para você, né? Então, o olho vê, ok? Né? O olho enxerga, o cérebro vê, muito bem. E aí, são sensações. E aí, o que vem depois na sequência? A percepção, que nada mais é do que o sentido que você dá para essas coisas que estão chegando até você. Quando alguém te toca, por exemplo, né? A gente está falando de sensação. Aí, o sentido que você vai dar para o toque vai depender do que você tem na sua subjetividade. Eu coloco aqui, mas é no corpo todo, né? Das informações que você tem na sua subjetividade, ou seja, na sua história como sujeito. Então, às vezes, o que a gente está fazendo aqui é muito legal. E está todo mundo se divertindo pra caramba. Eu vi quando o Christian Grey entrou. Mas será que é para todo mundo que funciona assim? Seguindo em frente, então, já que eu falei que psicólogo gosta de fazer perguntas, né?
O seu negócio, a sua atividade, né? Essa atividade que você está desenvolvendo já com a SOS há algum tempo, se você está iniciando agora essa atividade com a SOS, que é uma grande empresa, porque está te dando todo esse suporte, né? Não está só apenas te dando a matéria-prima ou te dando aquilo que ela precisa, que é vender também produtos, né? Não é só isso que ela faz, ela também te dá essa estrutura. Ok, tá, mas uma pergunta que eu faço para você. A sua atividade enquanto consultora, que nós temos homens aqui na sala também, tem a ver com sexo ou sexualidade? Nossa, já assim? Já respondendo assim? Com sexo ou sexualidade? Os dois? Pois é. Vocês acho que conseguem entender bem, acho, né? Que conseguem entender bem a diferença entre sexo e sexualidade? Vamos ver? Juntos? Porque as pessoas confundem muito, né? Vejam que as duas palavras começam com as 3 letrinhas S e X. O que vem depois, pouco importa. Lembra da percepção? Ou daquilo que a gente enxerga, visualiza? A gente olha a palavra, é como se o que vem depois pouco importasse. Viu as 3 letrinhas juntas, S e X, é sexo que vem na sua cabeça. Independentemente se vem depois a palavra ou as letras que compõem a palavra sexualidade. Vamos primeiro ver a definição de sexualidade, que eu acho que é muito interessante para você realmente sair daqui com a certeza de que o que você faz, ou o seu negócio, tem a ver com isso, com sexualidade. E o que é sexualidade? Olha só, essa é a definição de sexualidade que eu tenho para apresentar para você. Falei para você que o negócio não é fácil. O pessoal acha que trabalhar com sexualidade é fácil. Olha só o que é sexualidade, né? A definição aí é da Organização Mundial da Saúde. Por que ficou tão gigantesca? Exatamente porque um grupo de profissionais, um grupo de experts na área de saúde, principalmente saúde sexual, que é um termo que a gente utiliza muito hoje, se organizou, isso lá em 1900 e bolinha, logo que começou o advento da AIDS, para entender o fenômeno sexualidade. Vejam como isso é novo. A definição de sexualidade é algo muito nova, é muito recente essa definição, né? Então essa definição deve ser de 1990, quase 2000. Quase chegando na era de na década de 2000. Então olha só. A sexualidade humana forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e integrações, e, portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual, que é o termo que a gente mais utiliza hoje, também deveria ser considerada como direito humano básico. A saúde mental é a integração dos aspectos sociais, somáticos, intelectuais e emocionais, de maneira tal que influenciem positivamente a personalidade, a capacidade de comunicação com outras pessoas e o amor. Ok, enorme, gigantesca e tudo mais. Vamos ver esse trecho central da definição, já está de bom tamanho. O que é sexualidade? Olha só. Só esse trecho aqui já me responde a pergunta. Se eu ainda preferir, eu posso filtrar ainda mais o conceito. O que é sexualidade? Olha, se apagaram as outras palavras e ficou assim. Sexualidade é energia. Sexualidade é amor, contato, intimidade. Sexualidade é sentir. Sexualidade é movimento. Não tem sexualidade quando não há movimento. Sexualidade é toque. Sexualidade é pensamento. Pensamentos que geram sentimentos.
ações que podem ou que proporcionam a integração entre a saúde física e mental. Vai me dizer se sexualidade não é importante depois de uma definição dessa. É bárbaro perceber que sexo está dentro da sexualidade, como está aqui apagado, ó, né? Está aqui apagado. Não pode, perdão, aqui, ó, não é sinônimo de coito, tá vendo? As pessoas quando veem a palavra sexualidade pensam no sexo, né? Então não é sinônimo de coito. Sexualidade é algo muito mais amplo. O sexo faz parte da sexualidade e eu diria para vocês, não é a parte mais importante. Depois de uns 15 anos como terapeuta, né, como estudioso do assunto, afirmo com toda certeza, o sexo não é a parte mais importante da sexualidade. Ela é uma parte importante, mas não a mais importante. Como muitas pessoas concebem, como muitas pessoas pensam. Como muitos leigos, espero que vocês um dia também se conscientizem disso, e eu acho que estão conscientes, por isso que estão trabalhando com esse mercado, né? Se conscientizem disso, o sexo ele é um momento que é efêmero. E tem que ser assim, porque daí a gente repete, né? A gente continua, né? A gente faz várias vezes, né? Senão, já pensou se fosse um momento que durasse muito tempo? Como é que vocês venderiam o produto, né? Não é verdade? Né? Como é que teria demanda para vender produto, né? Por que vocês seriam procurados, né? Se a coisa fosse mais longa, né? Então, sexo é um momento. E muda muito, né, a percepção também das pessoas, conforme as idades que elas têm sobre sexo. Então, por isso que eu falo para vocês que quando a gente entende o conceito de sexualidade, a gente começa a trabalhar melhor com esse mercado de vocês, que é um mercado, ou nosso, que é um mercado enorme, cheio de demandas. As pessoas, quando têm dúvidas sobre sexualidade, geralmente vão em busca de profissionais. Quando essas dúvidas são ligadas a problemas sexuais, disfunções sexuais, inadequações sexuais, pode ser que essas pessoas me procurem. Como procuram seus ginecologistas, como procuram os seus urologistas, enfim, os homens, no caso. Agora, quando as dúvidas são relacionadas a prazer, a melhorar a qualidade de vida sexual, não batem na minha porta, não. Não bate. Na minha porta só vem problema, gente. Não é brincadeira. Não é exagero. Não estou exagerando. É a mais pura verdade. Eu, às vezes, me sinto feirante, porque eu abro a porta, vem pepino, abacaxi. É só isso que vem. E, às vezes, vem uns grandes que eu falo... Não, às vezes vem nabo também. Aí fudeu. Né? Pode falar palavrão aqui? Eu nem perguntei para o Paulo se podia. Que estão me gravando naquela câmera lá. Nossa. O que vão pensar do Dr. Paulo? Né? O Dr. Paulo fala até palavrão. Nos congressos científicos, às vezes falo também, né, Graça? E os caras continuam me chamando, né? Acho que é porque é bom, eles gostam também. Aí eu pensei, né? Ué, mas a quem eles vão procurar, né? Vocês. A minha trajetória profissional foi feita exatamente dessa forma. É que eu não trouxe aqui hoje, mas eu tenho uma maleta no meu... Aliás, algumas maletas no meu consultório, que a Graça chamou de maleta erótica, que foi o nome que se deu para a maleta quando a gente fazia o programa na AltV, né? O nosso programa sobre sexualidade. E a minha maleta, quando eu abro a maleta, tem vários objetos do mercado erótico, vários produtos do mercado erótico. Porque quando eu estou trabalhando com sexualidade, principalmente com problemas sexuais, eu utilizo esses objetos, esses produtos do mercado para trabalhar também essas dificuldades sexuais, esses problemas sexuais. Então, vejam como é interessante o negócio de vocês estar andando par e passo com a sexualidade. Porque, na verdade, o negócio de vocês tem a ver com saúde sexual. Embora a minha área seja também da saúde sexual, mas eu lido mais com problemas sexuais, até às vezes com doenças sexuais, né? E vocês não, né? Vocês, saúde sexual. Então, vejam como faz sentido, daqui para frente, você pensar cada vez mais na necessidade de não só ser uma consultora como você, ou consultor como você já é, da ASOS, em termos de conhecimento de produto,
né, em termos de abordagem de venda, né? Isso tudo é fundamental, você sabe disso, né? O nosso consumidor hoje final, ele tem às vezes tanta informação como você tem. A Thaís falou isso no treinamento dela, né? Agora, imagine você tendo mais informações ainda, principalmente da área de saúde sexual, para continuar seu trabalho como consultor. E é nisso que eu acredito. Foi ótimo assistir a palestra da Thaís. Foi ótimo, né? Porque eu percebi, né, que o preconceito, às vezes, dá a impressão de que ele não existe. Às vezes. Mas às vezes você vai ouvindo as falas, vai ouvindo as brincadeiras, né? Você vai ouvindo a forma como as pessoas se colocam, os constrangimentos. E aí, é aí que vem a triste realidade. O preconceito ainda existe. Né? Eu ouvi, por exemplo, pessoas que estavam aqui na plateia falando, né, que dificuldade para, de repente, no momento que está ali com o consumidor, chega a filha, né, não pode continuar o bate-papo com a cliente, porque a própria mãe esconde que usa da filha. Ah, mas deve usar, deve esconder, não deve? A questão é outra, a questão é de outra ordem. Mas até que ponto, né, isso não é um preconceito? Aí, mesma coisa. Será que você fala abertamente para todo mundo que você faz isso? Eu, por exemplo, não falo nem abertamente que sou psicólogo. Porque é outra profissão que o preconceito é enorme. Se eu entro numa festa, estou num ambiente social, me perguntam, o que o senhor faz? Se eu falar que sou psicólogo, ou eu sou isolado do grupo, ou as pessoas já grudam em mim, então sabe o que é? Minha mãe, né? Minha mãe, eu não sei, será que eu tenho algum problema? E aí vai, a festa para mim fica uma merda, né? Uma merda. Para a pessoa às vezes é ótimo, para aquelas que fugiram, não sei, né? Para aquelas que se distanciam. Se fala que é terapeuta sexual, então, putz! Aí olha para quando né, geralmente estou com a esposa em ambientes sociais, ou quando estou sozinho também, olha para a mão, vê que é casado, né? Ih, terapeuta sexual. Sei. Aí mede você de cima e embaixo, né? Aí começa a perceber seus comportamentos para ver se você é tarado, né? Ver para onde você está olhando, né? Ferrou. Então, são questões que a gente não para pensar. E aí, são questões que deixam claro essa afirmação. O preconceito ainda existe. Falei para vocês que às vezes baixa, né? Então, deixa eu baixar rapidamente aqui a figura do pastor ou do padre. Minha mãe queria que eu fosse padre. Deixa eu baixar rapidamente aqui para você entender como o preconceito existe. Ainda existe. Irmãos, irmãs, caros fiéis, abram o primeiro livro aí do Gênesis e encontrem na Bíblia de vocês aí uma equação. Está lá, a equação está lá. Homem mais mulher igual a bebê. O resto não está lá. A equação que está lá é homem mais mulher igual a bebê. O resto não está lá. Lembrando que no livro que eu estou falando, irmãs e irmãos e caros fiéis, é o livro de Gênesis. Ou seja, Gênesis que significa origem. Então, na origem do mundo, a equação correta, sexual correta é homem mais mulher igual a bebê. O resto não está lá. Eu não sei onde é que está, mas não está lá. E aí, o que você vê hoje, né? Nossa, o mundo mudou tanto, né? Mudou. Também você vê hoje, ainda, parece que um furor, né? Um furor religioso, que parece que fica o tempo todo vigiando e perseguindo as pessoas que querem ter prazer, mesmo que seja na relação, nessa equação que eu falei, ó, homem mais mulher. Mesmo que seja nessa equação. É que tem que ter o igual lá e depois vem o bebê. Ou seja, o sexo é reprodutivo ainda. Não, Paulo, você não uma pinóia. Casal que acaba de se casar ainda continua sendo vítima de pressão quando vem os bebês,
né? Ninguém, por exemplo, né? Ninguém, pelo menos que eu já tenha visto, né? Quando vê um casal que acabou de casar, por exemplo, curte ver o casal junto, curte ver o casal ali se amando, né? Se dando bem, curtindo a vida. Não! E aí, vocês não vão ter filhos? Calma, acabou de casar, né? Calma, acabou de casar. Ainda o sexo ele é reprodutivo. Ainda o sexo normal, que é uma palavra que eu odeio, que na ciência ela não tem o sentido que para o público leigo tem, não sei se você sabe disso. Às vezes faz falta eu ter alguma coisa para desenhar e escrever. O normal é um conceito estatístico. Imagina um gráfico, né? E aí você tem uma curva de gráfico como se fosse um chapéu. Um chapéu. Que se chama curva de normalidade. Essa área maior do chapéu, como se fosse a parte da cabeça, onde tem a cabeça, né, onde o chapéu está cobrindo a cabeça, aquilo é chamada de zona de normalidade. O conceito de normal vem daí, que foi utilizado pela primeira vez para mensurar estaturas humanas, tamanho de pessoa, né? E aí isso caiu em domínio público e as pessoas usam o conceito de normal à torto e direito. Ah, isso é normal. Não, isso aqui não é normal. E aí quando não é normal é o quê? Anormal, né? O anormal é, né? Por isso que eu não falo que sou psicólogo, percebe? Então o preconceito ainda existe? Evidentemente que existe. De novo, eu vou voltar para você a pergunta. Não sei há quanto tempo você está como consultor ou consultora do mercado erótico e sensual pela SOS, ou há quanto tempo você pensou em estar nisso. Volta, como se fosse um flashback, volta mentalmente, volta no tempo. Que seja uma década, que seja menos, meia década, 5 anos. Volta um pouquinho no tempo. Você não tinha isso aqui, não? Antes de entrar nesse mercado? Não? Gente, eu era tão preconceituoso quando o assunto era sexualidade. A graça que o diga. A graça que eu diga. A Graça, né, minha esposa. Vou contar, pode contar, Graça, algumas coisas da nossa intimidade? Bom, ela não sabe, né? Agora fudeu para ela também. Né? Eu me lembro até hoje, né? Porque eu vim de uma família religiosa, como eu falei para vocês. Minha mãe queria que eu fosse padre. Se minha mãe soubesse como eu falo dela, ela gostaria de vir nos treinamentos. Né? É que ela não sabe que eu falo muito dela. E aí, né? Eu lembro disso até hoje, né? Quando eu comecei a minha vida de casado com a Graça, a primeira vez que nós estávamos na nossa casa, que é a nossa casa até hoje, isso há 20 anos atrás, a primeira vez que nós estávamos lá e íamos ter a nossa relação sexual lá, né, porque já tínhamos tido fora de lá muitas vezes, né, em outros locais, né, inclusive no meu quarto de solteiro, né, acontecia muito. Então, quando estávamos lá, né, a Graça, né, não sei se você sabe, mas não é Maria das Graças a Graça. A Graça é Graça mesmo, Graça Margarete. Graça em homenagem a Nossa Senhora das Graças. E que ela tinha uma Nossa Senhora das Graças ali, né? E aí quando começou aquele, né? Eu olhei para Nossa Senhora. Aí eu já virei de lado. Eu olhei para Nossa Senhora, ela ficou olhando para mim, né? Eu fui me lembrando de algumas coisas que eu ouvia na igreja. Aí você imagina, né? Foi aquela merda, né? Então veja quanto preconceito, né? Meu também. Ué, qual o problema de ter lá, né? A Nossa Senhora ali, né? Aliás, eu lembro até hoje, né? De uma imagem que me chamava muita atenção quando criança, que eu acho que não sei se você já viu. No catolicismo se mostrava muito isso. Um triângulo, e no meio do triângulo, o olho. Eu perguntava, o que é isso? É o olho de Deus, que vê tudo. Uau! Puta, quanta coisa que ele viu dentro do banheiro. Puta vida! E o cara gosta, porque continua vendo, não é? Por isso que eu falo, preconceito ainda existe? Existe e muito. E quando eu pego a religião, que entendam, por favor, eu não estou tirando sarro de quem tem a sua religiosidade, quem segue a sua doutrina, né? Estou tirando sarro, isso não é sarro, isso é uma brincadeira, né? Porque na brincadeira, né, a gente às vezes fala as verdades, ou seja,
Em outras palavras, eu não estou querendo colocar a religião como vilã da história, mas que, infelizmente, eu devo admitir para vocês que perturba muito a cabeça das pessoas. Quando o assunto é sexualidade, perturba. Me lembro quando eu ainda era estudante de psicologia e durante a faculdade a gente às vezes faz estágios, né? Pela primeira vez tinha entrado como estudante de psicologia numa unidade de saúde que cuidava de pacientes psiquiátricos. Quais eram os temas que quase todos eles conversavam conosco quando se aproximavam da gente? Sexo e religião. Eram os dois conflitos que estavam o tempo todo na cabeça daqueles doentes mentais. Sexo e religião. Na época, inclusive, não sei se você se lembra disso, tinha caído o teto da Universal, de uma das igrejas Universal. Chegou um cara perto de mim. Então, deixa eu te falar. E eles sabem que a gente é aluno porque a gente está de jaleco, né? Se você tirar o jaleco lá, você fica lá. Não pode tirar o jaleco. O professor falava, não tira o jaleco, senão você não sai. Né? Imagina, você chega na porta e você fala, eu sou aluno. Ah, todos falam a mesma coisa. Aí você fica lá dentro. Muito bem. Aí, estava lá no meio dos pacientes e tal. Aí sempre vem um puxar papo e tal. Chegou um, começou a puxar papo comigo. Veio falar baixinho. Então, deixa eu te falar. Sabe o teto da Universal? Não caiu? Fui eu que conduzi a operação. O papo começou aí. E aí, no meio da conversa, então, sabe o que é? Muito dinheiro. Tava rolando também putaria. Ó, misturando as coisas. Tava rolando putaria. O senhor sabe, pastor, né? Pode casar, né? Então, já viu. É diferente dos padres. Mas padre também é pedófilo. Mas sabe o que é? Eu vou abrir para o senhor. Eu sou da rota. E aí a minha missão era essa. E você vai ouvindo, vai dando corda. Meu professor falava, vai dando corda. Para você entender como é que funciona isso aí. O homem sente mais necessidade de sexo que a mulher. Vai dizer que você nunca pensou nisso? Com certeza, eu também pensava. O tamanho do pênis é decisivo para o orgasmo feminino. Vai me dizer que você em roda de mulher, principalmente que tem muita mulher aqui, vai me dizer que muita mulher aqui, em roda de amiga, já não conversou sobre isso? Não. Vamos falar. Vamos falar a verdade. Vai dizer que não conversou sobre isso. Mas é verdade ou não é, Paulo? Pois é. Tudo isso que eu estou apresentando para vocês são textos de mitos. Mitos sexuais, que vocês, como profissionais que trabalham nesse mercado, devem ouvir à torto e direito. E aí cabe a vocês saberem mais para ajudar, não a quebrar. Mito e tabu você não quebra. Mito e tabu, como diria Foucault, que é um grande teórico da sexualidade, Michel Foucault, mito e tabu você desconstrói. Porque ele existe muito tempo antes de você estar aqui. Não tem como quebrar. É que nem a pirâmide do Egito. Quebrou? Não quebrou, está lá. Foi descoberta, não sei se vocês sabem, no século XIX. Olha quanto tempo que a humanidade não sabia que existia pirâmide. Está lá. Está lá. É que nem pirâmide isso aqui. Mas não tenta quebrar que você não vai conseguir, não. Se quebrar, fica ruína. Que nem tinha lá em Cancún, né, Graça? As ruínas das pirâmides maias, né? Fica as ruínas. Ou seja, ficam vestígios. Não adianta querer quebrar. Não bate de frente com isso, que é pior. Vai pelo conhecimento. Quer ver outra? A mulher precisa de carícias e preliminares para ficar excitada. Mulher precisa de toque para ficar excitada. Paulo está falando o que precisa ou o que não precisa? Então, peraí. Preste atenção. Nós estamos aqui apresentando textos prontos que são, na verdade, mitos. Mitos não são verdades. Mitos são informações, geralmente preconceituosas, ou seja, que vem antes do conceito, pré-conceito, antes do conceito. Então, são informações que foram passadas de geração em geração, de forma oral. Então, onde é que está escrito isso? Que mulher precisa de mais carícias e preliminares para ficar excitada? Traz para mim. Hã? Justamente. Justamente. E que geralmente é feita... Perfeito.
E que geralmente, olha a gravidade disso, que geralmente as informações contidas lá são também dadas por profissionais como eu. Mas meu nome você nunca viu na Nova, pode ter certeza. Sou mais eu, já participei e tal. Porque o repórter, quando começa a conversar comigo, eu dou entrevista desde 2001. Quando começa a conversar comigo, eu falo assim, ó, antes de eu começar a te ajudar, eu preciso te contar um histórico. Puta, mas vai longe a conversa com o repórter. E os caras gostam ainda, porque aprendem. Eu falo, ó, é mania de professor, eu não respondo pergunta de bate-pronto. Ah, então, doutor, eu queria falar com o senhor sobre o mito e tal. Ok, quer falar sobre esse mito? Então, deixa eu te contar uma historinha antes para a gente chegar lá. Então, aí eu começo, dou um contexto histórico para a pessoa, para depois seguir com a pergunta. Senão não adianta. Pergunta e resposta não é o que vocês precisam ter no dia a dia de vocês. Vocês precisam ter conhecimento, que é o que a Thaís passou para vocês. Informação e orientação. E saber mexer com isso. Isso que é o pior. Essa é a pior parte. Então, para saber mexer com isso, tem que praticar. Senão não aprende a mexer com isso nunca. Quer ver outra? A falta de beijo durante o sexo é sinal de que não existe amor. Né? Né? Vai dizer que você nunca ouviu isso. Que você nunca pensou nisso. Que você nunca viu o casal passando por isso. Homem que prefere sexo anal é gay. Ah, bobagem, você nunca ouviu isso? Hã? Você nunca pensou assim também, né? Moderno você também, hein? Hã? Homem que prefere sexo anal é gay. Você nunca pensou nisso? Até eu pensava. E não vou falar pra você como é que eu mudei de opinião. Seguindo em frente, vamos lá. Masturbação diminui o desejo sexual pelo parceiro? Não estou perguntando, estou afirmando. Masturbação diminui o desejo sexual pelo parceiro. Não, tudo bem, gente. Sim, é sim ou não. Senão a gente não vai sair daqui hoje. É outra informação que também, com certeza, você já pensou como mulher, ou você já pensou como homem, e eu não vou me masturbar hoje, porque à noite eu quero ter sexo com a minha esposa. Eu vou guardar para a noite. Eu vou guardar aquele tantinho que tem ainda para a noite. Não tem estoque. Não tem estoque. A próstata vai produzindo, ejaculou, a próstata começa de novo a produzir. São informações que eu precisaria de, no mínimo, uns 30 ou 40 minutos para explicar para você. O tempo todo está produzindo. E glândula que produz esse tipo de substância, como a próstata, quanto mais ela é utilizada na produção, melhor, mais saudável ela fica. Consequentemente, mais hormônios sexuais o indivíduo produz. E mais longe do câncer de próstata ele fica. Uau! Olha, tá vendo que informação bacana de você ter? Só que não adianta pegar a informação e devolver, senão você reproduz. Você tem que entender primeiro, fazer sentido. Lembra da percepção? Percepção. O que é percepção, gente? Vem comigo, junta comigo. Ó. O que é percepção? Né? Lembra da percepção? É você pegar as sensações ou os estímulos que estão chegando até você, ou audição, visão, os estímulos. Pegou os estímulos, gente, comigo, vamos lá. Pegou os estímulos e aí, que sentido que você está dando para o estímulo? Que sentido? Qual sentido tem aquilo para você? Então, masturbação diminui o desejo sexual. Não adianta você pegar a informação e reproduzir. Ela tem que fazer sentido para você. Talvez até colocar em prática isso. Por que não? Aliás, muita coisa... Essa é uma área que muita coisa do que a gente pode falar, a gente pode fazer. Olha que interessante. Nem toda área é assim. Seguindo em frente. E aí? Né? Olha um outro preconceito aí, né? E aí? Sempre os produtos eróticos funcionam? E eu coloquei um parênteses lá como advogado do diabo. Nem sempre. Puta, mas o Paulo está falando isso dentro de um treinamento da SOS? Ué, desculpe-me, eu tenho que falar isso para você. Porque muitas vezes é o que acontece no dia a dia de quem trabalha com esse tipo de produto. Às vezes o produto ele é comprado por impulso, não faz sentido para a pessoa, abriu a gaveta do criado mudo, colocou lá e fechou.
Se for do criado mudo, quando não é daqueles armários mais antigos, tal, e aí a pessoa esquece até que comprou. Então, em que medida essa informação é importante para vocês? Pois é. Por isso que eu coloquei, né? Sempre os produtos eróticos funcionam. Eu coloquei o parênteses ali, nem sempre. Porque os produtos eróticos sempre funcionam. Olha as contradições, sempre funcionam. É que nem um carro. O carro não foi feito para funcionar? Avião foi feito para cair? Não. Avião foi feito para voar. Ele sempre vai voar. Quando ele não voa ou quando ele cai, alguma coisa aconteceu. A mesma coisa aqui. Vocês já sabem de muita informação, muito mais do que eu. Quando um produto, ele, sei lá, não está legal, de repente a procedência é duvidosa, né? Tudo isso vocês já sabem mais do que eu. Né? Ou aquele produto, né, que a pessoa está levando, ela está me falando que ela quer um outro efeito, aquele produto não tem esse tipo de propósito, não vai dar certo, é melhor oferecer outro. Isso tudo você já sabe. Agora, o que nós também podemos aprender com o conhecimento da sexualidade é que os produtos sexuais ou os produtos eróticos do mercado erótico, eles podem atuar nas fases de resposta sexual que muita gente às vezes já ouviu falar, mas que não conhece direito como funciona. Por exemplo, uma das fases de resposta sexual, diga-se de passagem, a primeira, é conhecida como desejo sexual. Isso é uma das fases de resposta sexual, ok? Muito bem. Uma relação sexual pode começar pelo desejo sexual? Pode. Desejo, não sei se você sabe, desejo, ele não é tangível. Você não tem como medir desejo, porque o desejo, ele não é concreto. Desejo é algo que está na sua abstração, no seu mundo imaginário. Isso que é desejo. Por essa razão que muitas mulheres têm disfunção de desejo. Por quê? A maioria dos homens aprendeu no contato com a vida, no contato com o órgão sexual, quando vai fazer xixi, quando vai tomar banho, higienizando o órgão, né? Ou vendo revista de mulher pelada, pornografia. A maioria dos homens teve contato com esses estímulos e esses estímulos começaram a povoar o mundo imaginário dos homens, de nós homens. Certo, homens? Não me deixem sozinho, cacete. Aê, joia, legal, não é? Não é verdade? A gente não precisa fazer nem esforço, não é isso? Para pensar em alguma coisa, para pensar em besteira. Não faz nem esforço, né? É só querer, tá certo? Agora, as mulheres, infelizmente, por questões socioculturais, não tiveram o mesmo privilégio. E funciona do mesmo jeito o mundo imaginário das mulheres. Claro que funciona. Ué, as mulheres não gostam de contos de fada? E agora tem os contos de foda. Quais são os contos de foda? 50 tons de cinza. Vai dizer pra mim que 50 tons de cinza não é conto de foda. E mulher lê pra cacete. E a mente não borbulha? Hã? E a mente não começa? Então, desculpa a expressão, a merda é que pega o livro, lê, e depois esquece. É verdade, a maioria faz isso. Lê a trilogia, depois nunca mais lê outros. Tem tantos outros títulos bons. Pois é, então, tá vendo? Acha que o marido não vai aceitar, percebe? Olha quantas questões socioculturais que dificultam as mulheres a terem desejo. Por isso que é a criação também, sem dúvida. Por isso que é um dos problemas, uma das disfunções sexuais mais comuns em mulheres é disfunção de desejo. Onde, às vezes, no consultório você ouve, ele quer todo dia, doutor. Incomoda, né? E sempre quando ele me procura, ele quer sexo. Porque eu atendo mais mulher do que homem. Sempre quando eu ouço a mulherada falando, é isso, né? A minha população, é engraçado isso, até estava falando aqui, né, do homem, da mulher. As minhas pacientes não me veem como homem. Sei lá como elas me veem, mas assim, não me veem como homem.
Não me vem como homem. Às vezes confidenciam comigo, fala cada coisa que eu falo, meu Deus, será que ela está me vendo como, hein? Talvez como uma amiga, sei lá o quê, mas beleza, né? Se for um amigo viado, aí... Bom, mas tudo bem, não tem homofobia, não. Vamos lá, segue em frente. Então, desejo. Ok. Desejo. Voltando, então, o desejo, ele está no mundo das ideias, no mundo imaginário. E o que nós temos em termos de produtos eróticos para ativar, para ajudar, para auxiliar na melhoria do desejo sexual, né? Então, produtos, eu estabeleci 4 categorias, né? Produtos que estão focados no ambiente, ou seja, produtos que trabalhem com a ideia de ambiente. Luz, pétalas de rosa, aromas, né? Aromas, luz, né? Vela, como tá ali, né? Mudar de ambiente. Graça, você lembra de uma reportagem, de uma matéria que eu ajudei a fazer, faz tantos anos isso. Uma repórter que gostava muito de mim, para me consultar como fonte para as matérias dela sobre sexualidade. Doutor, eu estou precisando de muitas ideias de lugares inusitados da casa para transar e tal. Falei, da casa? Falei, pera que eu tenho que pensar. Daí a gente começou a conversar e tal. Bom, geralmente as pessoas usam a cama. A cama não vale, doutor. A cama é comum, é lugar comum. Tá, sofá, também é lugar comum, doutor. Ok, banheiro, lógico, doutor, lugar comum também. Aí eu falei para ela, bom, eu vou abrir um parênteses, se você colocar na revista que foi o doutor Paulo que falou isso, eu processo a revista e levanto um bom dinheiro, hein? Bom, pode falar, doutor. Falei, então, área de serviço. Em cima da máquina de lavar roupa, com ela funcionando. Aí ela falou, caraca, doutor, nunca tinha pensado nisso. Falei, então, faça na sua casa, depois você me conta. Por quê? Faz barulho, né? Tá lá, principalmente na centrifugação, né? Tá no momento da centrifugação. Ambiente, né? Ambiente. Olha, isso tudo que eu estou falando para vocês não é papo. Eu, na verdade, sou um grande consumidor de tudo isso. Sei lá, bom, depois vocês conversam com ela na intimidade. Aí ela conta. Bom, aí olha só. Eu sou um grande consumidor de pornografia. Não tenho vergonha de dizer isso, pelo contrário. Como terapeuta, depois eu percebi que as pessoas aprendem a fazer sexo, boa parte delas, principalmente dos homens, com repertórios sexuais que eles viram em pornografia. E por isso que pornografia, para mim, sempre foi algo interessantíssimo. Eu quando estava fazendo curso de pós ainda, depois que terminava o curso, isso no nosso curso vai ter também no curso da Vendo Melhor. Terminava o curso de sexta-feira, era sexta e sábado, uma sexta e sábado por mês, dia inteiro, né? Era cansativo pra cacete, mas chegava na sexta, terminava o curso, o Dr. Nelson Vitello, que é um dos meus mentores, que já não está mais conosco, ele levava a gente, né? Levava a gente para esses lugares, como esse que a gente está aqui. Não sei se você sabe, aqui é onde ele chamava de zona do Baixo Meretrício. O Dr. Nelson falava assim pra gente, vamos conhecer a zona do Baixo Meretrício? Eu já ficava esperto que eu já sabia o que era. A maioria das pessoas que estavam ali no curso, que porra é essa zona do Baixo Meretrício? Então a gente andava por aqui, ia na Kilt, que a Kilt infelizmente foi demolida. Íamos aqui nessas ruas em que tem garotas de programa, travestis. Íamos aqui na Love Story, que antes era aqui, depois foi para lá, enfim. E a gente ia com o Dr. Nelson Vitello, ia uma turma lá. Tudo pesquisadores da sexualidade. E a gente às vezes falava isso, entrava no ambiente. Olha, nós somos estudiosos da sexualidade, viemos conhecer o ambiente. Casa de swing, a gente ia em tanto lugar. Fabuloso. E a pornografia sempre foi algo interessantíssimo do ponto de vista de conhecimento para mim. E me ajudou muito. Eu recomendo, inclusive, que quem tem esse tipo de dificuldade, uma das formas de você ir perdendo,
o impacto, né, de ficar vendo filme pornográfico é vendo. Não tem outra forma. Tira som, entendeu? É que nem filme de terror. Tem medo de filme de terror? Tira o som. Você vai ver como o filme de terror perde a graça. Então, é assim, você vai entrando em contato com o filme, né? Porque se você trabalha nesse mercado, como diria o... Como é que era? Aquele presidente do Corinthians antigo, né? Que falava um monte de besteira lá, o Matheus lá. Quem tá na chuva... Ele fala, como é que ele falava? Quem tá na chuva... É pra se queimar, é. Quem tá na chuva é pra se queimar. Você já tá na chuva mesmo? Ou tá no inferno, abraço do capeta, mais ou menos isso aí. Filme adulto, que hoje é filme adulto, na minha época era filme pornográfico. Indústria de filme adulto, importantíssimo para ativar desejo. Hoje tem filmes pornográficos feitos por mulheres, dirigidos por mulheres, roteirizados por mulheres. E não é filminho bobinho, não. É filminho decente e que muito homem, quando vê, fica bem estimulado. E as mulheres curtem muito, porque tem um outro tipo de abordagem, né? Filma a mulher e o homem, coisa que não se vê em filmes pornográficos, né? Geralmente só se vê a mulher, né? Os closes, né? Os close-ups que dão nesses filmes feitos por mulheres e dirigidos por mulheres, roteirizados por mulheres, não são aqueles closes ginecológicos, sabe? Em que a câmera consegue ver até o útero lá dentro, assim. Você consegue ver como é o colo do útero e tal, né? É legal, lições de anatomia. Aí, seguindo em frente, olha só, brincadeiras eróticas. Gente, essa mania de andar para lá e para cá é mania de professor, viu? Porque eu dava aula em graduação, antes de dar aula em pós, eu dava aula em graduação. Às vezes os caras me colocavam na psicologia, lá na faculdade para dar aula de psicologia lá, as últimas aulas. O pessoal já estava cansado e tal. Então eu ia de um lado para o outro, e pior, às vezes eu ia de frente para trás, da frente para trás, de frente para trás, de frente para trás. Às vezes o aluno fazia pergunta aqui, eu ia lá no fundo, eu não ouvia a pergunta. Aí o pessoal ia acordando, né? Ia junto, que senão dorme mesmo. É cansativo ficar só ouvindo, né? Mas já falei para vocês podem fazer perguntas. Brincadeiras eróticas vocês conhecem de montão. Eu coloquei aqui os dadinhos, né? Que vocês devem conhecer muito mais exemplos para a gente pensar aqui do que eu, né? Mas brincadeiras eróticas também são maneiras, formas de quebrar o gelo. Sabe aquele casal que está distante do ponto de vista afetivo sexual? Uma brincadeirinha, um jogo da verdade, né? Alguma coisa assim, baralhos de posições e práticas, né? Isso tudo pode auxiliar na aproximação. Percebe como os produtos funcionam? Quando a gente sabe indicá-los a partir do momento que a gente ouve as queixas sexuais. Porque não é só, o que você tem de novidade, como a Thaís falou? Peraí, será que a pessoa sabe usar? Sabe como usar? Para que usar? Em que momento usar? Vai agregar valor na vida sexual dela de que forma? Então é importante você conhecer mais sobre sexualidade. E ainda a gente está na fase 1, desejo. E, por último aqui que eu já falei, os contos de fada ou contos de foda. E aí, seguindo em frente, excitação. É a segunda fase de resposta sexual. Esse modelo, né, de ciclo de resposta sexual é um modelo mais antigo, né? É o primeiro modelo que foi criado, né? Desejo, primeira fase. 2, segunda fase, excitação, é a segunda fase. Terceira fase é orgasmo, tá? Então aqui a gente está na segunda fase. Bom, que produtos podem ser utilizados para auxiliar, para melhorar, para potencializar, né, a excitação? Olha só. Acessórios e cosmética sensual. O que são acessórios, hein? O Christian Grey não trouxe alguns? Fala para mim alguns. Algema, chicote. Mas, Paulo, mas isso não estimula o desejo? Está confuso. Gente, desejo é abstração, lembra? Ó, desejo é mundo imaginário. Então eu não preciso de nada que pegue no corpo para melhorar o desejo. Excitação eu preciso mexer com o corpo. Senão, não tem excitação se não mexer com o corpo. A excitação, numa linguagem mais poética, é a materialização do desejo. É quando o desejo se transforma em algo corporal. É quando o desejo começa a ser sentido. Então, o desejo, primeiro, ele é percebido do ponto de vista imaginário.
Depois ele é sentido, excitação, segunda fase. Então olha lá, acessórios, vocês já me falaram alguns. Cosmética sensual, o que vocês conhecem? Olha como vocês são PhDs. Vocês sabem mais do que eu. Para, que isso não é vexame, eu fico até com vergonha. Seguindo em frente, olha lá. Próteses e plugs. Também está na área de excitação. Plugs que são muito pouco usados, hein? Vende-se mais prótese do que plug, não é verdade? Plug, por exemplo, tem o plug anal, que eu não sei se você conhece, mas o plug anal, ele é fantástico. Primeiro, para dessensibilizar a região anal, que geralmente começa com dedo, para dessensibilizar a região anal. Cuidado que não é como você já deve ter visto em YouTube e coisa por aí, né? Ai, tocou no ânus. Ai, que susto, né? O ânus não leva susto. O ânus, ele se contrai sempre de forma involuntária. É um ato reflexo. Quando o ânus ele é tocado ou por fora ou por dentro, em outras palavras, é o esfíncter anal, né, que contrai ou relaxa de acordo com o que está acontecendo com o organismo. Por exemplo, se eu plantar bananeira aqui, tudo que eu comi no café não volta para a boca. Porque o cérebro entendeu, o maluco vai plantar bananeira. Aí fecha o esfíncter que a gente tem aqui, que separa, né, o estômago do esôfago, e não volta a coisa. Agora, se eu precisar vomitar, o esfíncter abre aqui, e aí vem o reflexo para vomitar. É assim que funciona a fisiologia em sexo anal, né, em sexo vaginal também tem um pouco isso. Vejam que são conhecimentos importantíssimos de você ter para saber informar e orientar. Então o ânus não leva susto. E se você saindo daqui hoje com essa informação, eu vou ficar feliz da vida. Você achava que o ânus levava susto? Ah, elas acham que o ânus fica assustado. Não fica assustado. Pelo contrário, ele vai contrair, né, e depois ele relaxa. Principalmente quando é a própria pessoa fazendo o contato anal. Por quê? Se é você que está se tocando, você não vai se fazer mal. O cérebro autoriza, né? A mente autoriza a exploração, porque é você que está fazendo isso. Ok? Seguindo em frente. Vibradores e masturbadores. Aqui também vocês nadam de braçada, vai. Vocês conhecem uma infinidade deles, ok? Vibrador e masturbador funciona? Funciona desde que a pessoa que vai utilizar perceba. Ela tem que, de alguma forma, dar sentido para aquilo. E, às vezes, se você não souber informar e orientar, ela compra. Depois ela chega um outro dia. Não é tão bom aquele lá que você falou, não, viu? Gastei uma grana, não achei bom, não. E aí fala para outra, e fala para outra, e fala para outra. Então, por isso que eu coloquei lá o parênteses. Nem sempre os produtos eróticos funcionam. Por isso que eu coloquei o parênteses, nem sempre. Porque vai depender de quem para funcionar? Só do consumidor? Depende de vocês também. As informações e orientações da área de saúde sexual ajudam na argumentação com os nossos clientes, né? com os consumidores. Por quê? Porque é o que você acabou de falar. Tem gente que tem medo, tem gente que não acha que vai ficar viciada. Nossa, agora eu fiquei viciada, eu tenho que comprar pilha recarregável, porque, né, essa porra aí recarrega a pilha, porque senão, né, vai gastar dinheiro com pilha, né? Porque acha que fica viciada. Não fica viciada. Não fica viciada, linda. Não fica. E o meu marido agora já era. Não, também não já era. É essas informações que precisam existir no repertório. Lembra que a Thaís falou de repertório? Repertório é isso. Repertório é isso. É você deter um conjunto de informações, de conhecimento teu, que você construiu no contato em cursos. Gente, eu já sentei muito a bunda também, como vocês estão sentados aí, para aprender, para ouvir gente falar. Até hoje eu faço isso. Até hoje eu faço isso.
Faço mais um módulo de coaching agora no final do ano. Vão ser 2 finais de semana, sexta, sábado e domingo. Ih, fica lá direto. Fica lá direto, não vejo graça, não vejo graça mesmo, graça. Mas fazer o quê? Fazer o que tem que aprender, é isso que tem que fazer. Aí você incorpora o conhecimento e aquilo se torna repertório para você. Seguindo em frente, lingeries e fantasias. Bom, lingeries e fantasias vai pelo mesmo caminho. Por quê? Onde que a lingerie e a fantasia é colocada? Não! No corpo, gente! Na imaginação que você coloca lingerie e fantasia, aí você está lá nos contos de foda ainda. Isso. Quando está colocando lingerie na fantasia, na imaginação, é contos de foda. É o 50 tons de cinza. Que eu não sei se você sabe disso. 50 tons de cinza em inglês, né? É Grey, né? Acho que é Grey, né? O Green, né? Grey. Christian Grey, né? É o título do livro em inglês, tanto é que quando a gente estava lá em Cancún, né, Graça? Quando a gente falou do 50 tons de cinza, tinha espanhol, tinha muita gente falando espanhol, tinha muita gente falando inglês, e não entendia o que a gente estava falando. E aí eu, que não falo português, só falo português e não falo espanhol nem inglês, porque sai muita porcaria no meio, então prefiro não falar, falo em português mesmo. Aí eu tentei ajudar as pessoas que estavam nos ouvindo ali a entender o que eu estava querendo dizer. E aí, Christian Grey, né? E aí eu falei, Christian Grey, Grey, cinza, ou sombras. Em inglês, o título fica As 50 Sombras, né, do Christian. Né? Sombras, não sei se você sabe, tem um sentido na psicologia de algo que não está claro. Né? Ou de algo que está na fantasia. Né? Então, 50 fantasias do tal do Christian lá. 50 tons de fantasia. Né? Não sei se tem 50 lá. Bom, lingerie e fantasia. Então, ficou claro, lingerie, vestiu. Quando a mulher veste a lingerie, provavelmente, para não dizer com certeza, porque eu não sou mulher, provavelmente, para não dizer com certeza, como eu não sou mulher, a mulher começa a entrar em contato com a excitação. Não é com o desejo. Por quê? Porque aquilo começa do corpo para o mundo imaginário do desejo. Então, às vezes, o caminho da resposta sexual é inverso. Começa no corpo para depois chegar na subjetividade. Então, por isso que é interessante conhecer e entender melhor que sexualidade é algo importante para vocês, porque muda a forma de vocês entenderem o que vocês estão fazendo, melhora e até fideliza, eu diria para vocês, a clientela de vocês. Porque é o que eu falei, a mulher procura o gineco, o homem raramente procura o urologista, né? Porque tem medo de levar dedada. Raramente procura o urologista. Então, vão perguntar para quem? Para vocês. Quando não tem problema, querem discutir, querem dicas, querem saber, né, como melhorar, enfim, vão procurar vocês. Então, por essa razão, que eu apresento para vocês, para finalizar minha fala, minha apresentação, em termos de tempo, né, eu apresento para vocês esse projeto, que é um projeto de pesquisa, é esse projeto que nós fomos apresentar em Cancún, Sexualidade Vivendo Melhor a BEM. E o que é isso? É um projeto. Olha, isso que você está vendo aqui é o que a gente apresentou em Cancún, não foi, Graça? Perguntaram para a gente, o que é esse projeto? Então, é um projeto de capacitação na área de saúde sexual. Veja que não é nem sexualidade. Porque sexualidade é uma palavra carregada de preconceito também. Que na minha área não se fala mais sexualidade, se fala saúde sexual. A área de vocês também é uma área que lida com saúde sexual. Não com sexualidade. Percebem? É saúde sexual. E aí fica mais chique. Porque está todo mundo atrás de saúde. Não é? E aí as pessoas têm menos preconceito de chegar perto da gente. Então, seguindo em frente. Um projeto de capacitação na área de saúde sexual dos profissionais que trabalham no mercado erótico e sensual. Esse projeto
Foi. O pontapé, fui eu que dei. Tá. Mas sabe por que eu dei o pontapé? Porque a Paula Aguiar um dia foi no programa, como eu falei para vocês. Né? Eu era garoto de programa, eu e a Graça. Tínhamos lá o programa. Convidei a Paula Aguiar para virar o programa. A Paula tem até deve ter na internet, não tem, Graça? O nosso programa se chamava Affair. Esse nome não era um nome que a gente queria dar, é um nome que a gente já pegou pronto. Mas depois a Graça mudou muita coisa no programa, a Graça fazia roteiro, entrevistas, perguntas e tal, e eu ia junto. Fazíamos externas, né, Graça? A gente foi muita parada gay, né? Em cima do caminhão, do trio elétrico, uhul, né? Filmando o pessoal lá, né? Mas não o que a mídia queria mostrar, o que a gente queria mostrar. Gente, é aquilo que, como é o nome daquele cineasta falava? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Glauber Rocha. Nós vivenciamos o que o Glauber Rocha falava. Uma câmera, uma ideia, como é que é a sequência? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Fui na Santa Ifigênia, comprei uma câmera, né? Gastei uns quase 3 pau, uma câmera HD e tal, bacana, e nós íamos fazer as nossas externas. Então, foi um trabalho belíssimo. Aí a Paula Aguiar foi ao nosso programa, fizemos um bate-papo lá, eu e a Paula. Estava com a maleta erótica no dia lá. Aí eu entrevistava um pouco a Paula. Aí eu falava, Paula, espera um pouquinho só que eu vou abrir a maleta erótica, vou mostrar um produto para eles, para os nossos internautas, e vou explicar para que serve esse produto, como esse produto pode melhorar a vida sexual das pessoas que não têm problemas ou que não querem ter, tal. A Paula ficou olhando aquilo. Terminou o programa, a Paula falou assim, Dr. Paulo, vamos fazer um programa desse para o mercado erótico? Eu falei, Paula, você cheirou alguma coisa aqui, bebeu? Ela falou, não, estou falando sério. Eu falei, não pode estar falando sério. Eu já tenho um trabalho do cão com esse programa. É um dia só por semana, eu e a Graça rebola pra cacete para fazer. Como assim fazer um programa para o mercado erótico? Enfim, aí fomos conversando. Isso foi em 2009, isso aí. 2010, fomos conversando em 2011, conversando. Aí conheci Thaís, conheci Lisiara Rocha, que você também deve conhecer, ou deve ter ouvido falar. Outra maluca também. Só tem gente louca nesse meio também. Olha o preconceito, né? Só tem gente louca. Aí a Lisiara falou, Dr. Paulo, né? Tem que fazer isso pro mercado erótico. A Thaís também, quando conheceu, falou, tem que fazer isso pro mercado erótico. Aí, outra mais louca ainda, a Graça, que falou, olha aí, faz isso, pô! Como eu sempre convivi com mulher, eu falei, puta, fudeu, né? E aí, quando mulher fala, cara, aí ferrou. E aí, seguimos em frente com a ideia. A Graça ajudou a redigir o projeto, né? O projeto ficou assim. Os objetivos do projeto, analisar as reais necessidades de conhecimento desses profissionais. Por isso que é um projeto, ele nunca se acaba. Até hoje, ele está em construção, esse projeto. Por quê? Porque a gente vai entrando em contato com o mercado, que são vocês, os profissionais. A gente vai ouvindo vocês. Vai entendendo, vai pegando o conhecimento que a gente tem de sexualidade, vai adequando. Teve gente que me perguntou, eu preciso ter graduação para fazer esse projeto, para fazer parte desse projeto? Não. É capacitação. Capacitação. Você não precisa nem ter frequentado escola. É só saber ler e escrever. Eu estou falando assim, não é menosprezando, por favor, não entenda isso. Estou querendo dizer que o nosso projeto tem esse intuito. Porque às vezes tem um grande consultor na SOS, que não teve a oportunidade de fazer faculdade. E o cara dá de 10-0 em quem tem pós em sexualidade. Por que a gente não pega esse cara para trazer para o projeto? Esse projeto também tem como objetivo contribuir na aquisição de saberes específicos o tempo todo. O pessoal que está conosco no projeto, que já é um grupo grande, já temos quase 100 profissionais que iniciaram a sua capacitação na área de saúde sexual. E esses profissionais estão vindo com a gente. É um monte de demanda, é o trabalho como consultora, como promotora, né? É a vida. Então, a gente sabe que é uma correria do caramba, né? Então, às vezes, não tem tempo de dar sequência como gostaria. Mas estão vindo com a gente aí. Outro objetivo, melhorar a qualidade do atendimento ao consumidor final. Esse é o grande objetivo também desse projeto. Fazer com que o mercado, principalmente o mercado que é procurado pelo consumidor, seja procurado por consumidores cada vez mais conscientes de que saúde sexual muda a vida das pessoas. Muda.
olhem para mim que vocês vão ver o resultado. Eu sou resultado vivo de que saúde sexual, boa saúde sexual, muda a vida das pessoas. Ué, eu não estou brincando, estou falando sério. É só lembrar da definição de sexualidade, lembra? Lembra? Né? Eu sou comunicativo, eu não tenho medo de pegar na mão das pessoas, abraçar, beijar. Tem gente que vai cumprimentar a mão, dá a mão, Ricardo. Tem gente que vai cumprimentar a mão assim, dá vontade de fazer assim ó, na hora. Né? Tem gente que pega assim ó, na mão. Parece que tem medinho. Né? Pega na mão, pô. Né? Pega na mão. Tem homem, por exemplo, às vezes tem alguns amigos que eu vou abraçar e beijar, o cara se assusta. Como assim? Eu não quero te comer. Só abraçar e beijar, dar um abraço, pô, a gente se gosta, pô. Aí seguindo em frente, olha lá. Material e métodos. O que a gente tem feito, né? Então, ó, primeiro curso, aliás, a primeira fase, né, desse projeto é o curso de capacitação da censura do sexo à ditadura do prazer. Essa primeira fase foi implantada em dezembro de 2012. O projeto vai completar agora, vem comigo para a gente terminar rapidinho. Vai terminar agora em 2013, vai fechar agora em 2013 o primeiro ano. Então o projeto bebê, ele está engatinhando ainda, é um bebê, não tem nem um ano. A segunda fase do projeto, reuniões online supervisionadas. Vocês já sabem o que são reuniões online, certo? Vocês já participam dos treinamentos da SOS. Só que no treinamento da SOS é algo que é monstruoso perto dessa reunião online aqui. Porque o treinamento online da SOS atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Aqui a proposta é outra. É pegar gente que já iniciou a capacitação, colocar numa sala virtual 4 pessoas numa sala virtual junto comigo. Como é reunião, você sabe disso, né? Reunião tem pauta. Então as pessoas vão para uma reunião sabendo o que vai ser discutido e como vai ser discutido. Por quê? Porque apresenta sugestão de tema e aí eu preparo uma aula, como vocês estão vendo aqui. E em 15 minutos eu apresento o tema que aquela pessoa sugeriu. Um dos 4. Os outros 3 também. Apresento o tema dos outros 3. Muito bem. Terminou, ou durante a nossa reunião, que dura 2 horas, é bate-papo o tempo todo. É tira dúvida o tempo todo. E está todo mundo muito próximo. Por quê? Porque são só 4 pessoas e eu. Então, essa fase já começou. A fase tem esse nome, é na prática que a gente se entende. E, por último, uma fase que está começando agora em outubro também, que é o workshop sobre problemas sexuais. Tudo isso foi sugestão, tudo isso foi necessidades apresentadas pelo pessoal do mercado. Bom, tá aí os dados de como você pode acessar o curso. O site é esse, cursodesexualidade.com.br. Entrou lá, vai cair numa página que é da Vivendo Melhor, tá? Vai cair numa página da Vivendo Melhor. Você vai ter lá as opções de cursos que você pode fazer, só que lembrando, para quem não iniciou a capacitação ainda, e tem algumas pupilas minhas aqui que já iniciaram a capacitação, né? Então, para quem não iniciou a capacitação ainda, tem que fazer primeiro tem que começar por aqui, ó. Aqui é o começo, né? E esse curso é presencial, esse primeiro é presencial. Então, em 19 de outubro, próximo mês, nós teremos a 8ª turma desse projeto. Lembrando, e eu falo isso com muita tranquilidade, por quê? Porque eu estou na casa dele aqui, né? Esse projeto não fala de produto, esse projeto não fala de marca, esse projeto não tem esse objetivo. Então lá você não vai ouvir nada sobre produto, nada sobre marca, né? Então não é propaganda de ninguém, né? E por isso que eu estou falando dessa forma. Por quê? Porque nós temos um grande empresário aqui, que é o Paulo Aredes, que também está abraçando esse projeto para colocar esse projeto para rodar, e por isso que eu estou divulgando para vocês aqui na casa dele. O projeto está sob a responsabilidade de formar consultores com conhecimento em saúde sexual. Esse é o objetivo do projeto. E aí, esses consultores também vão poder cobrar por esse serviço, que é isso também que a gente ensina no curso.
Então não é aquele bate-papo que às vezes você tem com uma cliente, que você fica 1 hora, não vende, desculpa a expressão, porra nenhuma, ela sai super feliz, abastecida, nunca mais te procura. E o seu trabalho foi para onde? O seu conhecimento foi para onde? Que valor tem o seu conhecimento? Que valor teve você fazer esse treinamento aqui hoje? Para ela? Não, para ela todo, porque você deu ouro para ela. E ela te deu o que em troca? Às vezes só um obrigado. E olhe lá. Então, eu passo pela mesma coisa com a minha profissão. Tem gente que me pergunta, ué, mas não é uma conversa, terapia? Mas não é uma conversa de boteco, porque daí já puxa a faca, né? Não é a conversa de boteco, porra. Como assim, conversa? Não, mas você não conversa? Por que tem que pagar tão caro para conversar com você? Ué, porque você não vai conversar comigo, você vai conversar com você. Aí o papo começa a mudar. Ué, como assim? Ué, a minha conversa é com você, não é comigo. Vem para terapia que você vai entender. Puta, aí que tem gente que gama, né? Fica gamado em terapia. Porque é isso, tem que ter valor aquilo, né? Então a mesma coisa vocês vão aprender a dar valor para esse tipo de ação. Fechando, uma mensagem, que eu gosto muito de fechar com mensagens. Olha você aí pulando do aquário, né? Tem muita gente no mercado, você sabe disso. Tem muito consultor no mercado, mas o mercado pode ter sempre mais consultores, sempre mais gente. Não se preocupe com isso. Se preocupe em fazer o que esse peixinho aí está tentando fazer, que é nadar em outro aquário. Ou seja, saia da mesmice, saia da mediocridade, de novo, conceitos estatísticos. Saia da normalidade, seja um ponto fora da curva de normalidade. Vai para cima você. E você vai ver o resultado. É sempre positivo. Uma frase de Mahatma Gandhi: seja a mudança que deseja ver no mundo. Ou seja, não espere que as coisas mudem. Mude você, que as coisas mudam. É isso aí, tá meus contatos na tela. Muito obrigado por me ouvirem. Obrigado.